tava na turma errada, Maus. Maus, eu tava lá no terceiro ano. E ninguém entra, ninguém entra. Falei, o que tá acontecendo de ninguém entra? O que é isso aqui? Virou bagunça. Virou bagunça. Mas aí eu que vi que eu sou bem burro. E eu tava na turma errada. Acontece. Faz parte. Né? Faz. Porra, se faz. Paciência. Sossegado. Tudo nosso, nada deles. E é isso aí, a vida é isso aí. Ô, seus tanga frouxa, tudo bem com vocês aí? Tudo certo? Como é que foi aí? De break das aulas aí, sossegado, né? Da boa, acordando tarde, só naquela sossegadagem. Isso aí. Ô, rapazes, é o seguinte, nós precisamos terminar um negocinho aqui, ó, da apostila passada, né? Falei até com a professora de vocês, eu vou dar continuidade, tá? Ao que ela estava trabalhando, para a gente poder finalizar logo, tá? Essa apostilinha que ficou. E aí já começamos a apostila nova essa semana. Tá bom? Fiquem tranquilos aí. Beleza? Bom, então é o seguinte. Ó, a Priscila me falou que vocês trabalharam... Cadê? Forças intermoleculares, né? Ela me falou que vocês trabalharam de polo... Cadê? De polo induzido. Certo? Eu geralmente inverto a ordem aqui, eu começo por outra e deixo de polo induzido por último. Mas ela começou por dipolo induzido, não tem problema. Então ficam faltando as outras duas. Galera, o que são, né? O que são forças intermoleculares, então? Forças intermoleculares são forças de atração eletrostáticas. Professor, o que é uma atração eletrostática? Manja quando você tinha aquela televisão zona de tubo? Você assistia a televisão, aí você desligava e colocava o cabelo na televisão? O cabelo dava aquela grudada? Ou os pelinhos do braço dava aquela grudada? Então, isso é uma força de atração eletrostática. A eletrostática é a atração entre cargas opostas, ok? Aqui, nós temos, então, 3 possibilidades de atração eletrostática que explicam como as moléculas conseguem se unir. São elas dipolo induzido, que vocês já viram com a Priscila, dipolo permanente, que nós vamos ver agora, e depois a ligação ou ponte de hidrogênio, que vai ser um tipo especial, tá? Que nós temos aqui nas forças intermoleculares. Bom, a primeira coisa que você precisa saber para descobrir o tipo de força intermolecular é a polaridade de uma molécula, né? É a polaridade de uma molécula. Pô, professor, como é que eu descubro a polaridade de uma molécula? Cara, você tem diversas maneiras para fazer isso. Diversas maneiras. Você pode fazer pela regra do elefantinho, né? Trombinha no rabinho, somos vetores. Você pode fazer por nuvem e por ligantes. Eu não gosto muito por nuvem e por ligantes, porque eles não conseguem ser exatos em todas as moléculas, mas fica a tua escolha. Tá? Fez lá, trombinha no rabinho, descobriu. Ah, professor, eu tenho uma molécula polar. Beleza. Ah, a outra que eu tenho é apolar. Beleza. O que a gente vai descobrir? Que as moléculas apolares, elas vão sofrer o dipolo induzido, tá? Isso aqui já foi para vocês. As moléculas polares, elas sofrem o dipolo permanente, ou então a ligação ou ponte de hidrogênio. Tá? Por que isso acontece? Bom, começando pelo dipolo permanente. Por que ele recebe esse nome? Dipolo significam 2 polos, permanente significa dizer que esses polos existem. Tá? Por que ele tem esse nome? Porque lembra lá que aqui, ó, a gente tinha dipolo induzido, simplesmente pelo fato de que acontece com moléculas apolares. Então eu tinha que forçar a existência de um polo para que eu pudesse conectar essas moléculas. Já no dipolo permanente, eu não preciso forçar nada. Esses polos já existem. Então significa dizer que eu já tenho aqui, ó. Se você parar para analisar HCl,
O cloro é mais eletronegativo. Então ele vai ser o polo negativo e o hidrogênio, como é menos eletronegativo, polo positivo. Hidrogênio, polo positivo, cloro, polo negativo. Hidrogênio, polo positivo, cloro, polo negativo e assim vai. Tá? O que vai acontecer aqui, queridos? Vai acontecer uma atração, vai acontecer uma junção entre as cargas opostas. Então, por exemplo, eu tenho aqui as moléculas de HCl, elas já são moléculas polares, então eu tenho uma maior nuvem. Ó. Se eu pegar para analisar por nuvem, eu tenho algo parecido com isso. Está aqui. Essa é a nuvem do HCl, sendo que isso é a nuvem do hidrogênio e essa é a nuvem do cloro. O que mostra que eu tenho uma nuvem muito maior de elétrons em volta do cloro, correto? Isso gera uma atração entre cargas opostas. Ah, professor, como assim cargas opostas? O polo negativo de um vai se atrair com o polo positivo do outro, de polo permanente de polo permanente. Polo positivo de um com polo negativo do outro, de polo permanente de polo permanente. Polo positivo de um com polo negativo do outro, de polo permanente de polo permanente. Polo negativo de um com polo positivo do outro, de polo permanente de polo permanente. Polo positivo de um com polo negativo do outro, de polo permanente de polo permanente. Polo negativo com polo positivo. E assim nós vamos conectando. Tá? Então tudo que eu coloquei em rosinha aqui, ó, são justamente as nossas forças intermoleculares que aconteceram entre moléculas polares. E se isso ocorre entre moléculas polares, de maneira geral, eu chamo isso de dipolo permanente, dipolo permanente. Então, esse é o tipo de atração que acontece no ácido clorídrico aí. Esse foi o exemplo que nós tivemos. Uma questão a mais. Se comparar a dipolo permanente com a dipolo induzido, qual delas é a mais forte? A dipolo permanente. Professor, por que o dipolo permanente é mais forte do que o dipolo induzido? Simples. Porque a diferença de eletronegatividade aqui é maior. Quer ver? Vamos desenhar que fica mais fácil você enxergar. Se eu pegasse uma molécula apolar, vamos lá, vamos descer aqui. Molécula apolar, quem que eu peguei? Peguei cloro-cloro. Tá? Então eu peguei cloro-cloro, beleza. Se eu pegar essa molécula apolar, cadê? Não vai escrever para mim? Ué, tio. Se eu pegar essa molécula apolar aqui, ó, como é que ficariam as nuvens dela? As nuvens, elas seriam basicamente essas, ó. Basicamente iguais, né? Ah, mas ela sofreu uma indução e ela passou a ter polo positivo e polo negativo, etc. Beleza, beleza. Sabe o que vai acontecer com ela? Isso aqui. Ó, olha que diferença minúscula que eu tenho. Dá uma comparada. Ó, isso e compara com isso. Onde que eu tenho a maior diferença de nuvem eletrônica, galera? Onde que eu tenho a maior diferença de nuvem eletrônica? Aqui. Se essa diferença é maior, é até feio, né, gramaticalmente falar o que eu vou falar, mas vocês vão entender. Significa dizer que esse negativo, ele é mais negativo do que esse. E esse positivo, ele é mais positivo do que esse. E quanto maior a diferença, presta atenção nisso agora, quanto maior a diferença entre os polos, ou seja, quanto maior a diferença entre as cargas, maior é a capacidade de atração. Quanto menor a diferença entre os polos, quanto menor a diferença entre as cargas, menor é a capacidade de atração. Por isso que nós falamos que o dipolo permanente é uma força de atração eletrostática, ou seja, é uma força intermolecular mais intensa do que o dipolo induzido. Por quê? Porque eu terei um positivo mais positivo, terei um negativo mais negativo, e isso faz com que as atrações sejam mais intensas. E o que isso interfere no nosso dia a dia? É o que está aqui embaixo, mas eu falo sobre isso daqui a pouco. Vamos voltar lá, porque nós precisamos seguir. Além do dipolo permanente, existe uma terceira força de atração, a mais importante de todas. Tá? É a mais importante de todas. Essa força de atração, antigamente ela era chamada de
ponte de hidrogênio. Ela ainda pode aparecer com esse nome nos dias de hoje. Pode aparecer. É pouco comum, mas pode aparecer. Qual o nome que mais aparece hoje em dia? Ligação de hidrogênio, né? Aí tem aquela coisa idiota. Ah, como é que o hidrogênio se bate? Ele pula da ponte de hidrogênio. Né? Então, ligação ou ponte de hidrogênio. É isso que a gente tem aqui. O que é uma ligação? É uma ponte de hidrogênio. Pessoal, essa ligação de hidrogênio, ela é nada mais, nada menos do que um dipolo permanente, dipolo permanente. Ué, professor, mas se ela é um dipolo permanente, por que ela não é chamada de dipolo permanente, dipolo permanente? Simples. Porque é um tipo de dipolo permanente especial. É um tipo de dipolo permanente muito mais forte, digamos assim. Tá? Por que ele é muito mais forte? Porque ele vai acontecer com os 3 elementos mais eletronegativos da tabela periódica. Quais são eles? Lembra da sequência? Fui ontem no Clube Brasil e só comi pão com hambúrguer. Né? Quais são os mais eletronegativos da tabela periódica? Os mais eletronegativos, flúor, oxigênio e nitrogênio. O que significa dizer? Significa dizer que quando esses caras estão ligados ao hidrogênio, a diferença de eletronegatividade entre eles é muito grande. Lembra que eu tinha explicado exatamente agora há pouco? A dipolo permanente é mais intensa do que a dipolo induzido, porque a diferença de eletronegatividade é maior. Agora, quando eu tenho esses 3, que a gente chama de trio fonfon, quando a gente tem um trio fonfon ligado ao hidrogênio, isso é muito mais forte ainda do que qualquer outro elemento. Então, por exemplo, quando eu tenho o HF, se eu fosse desenhar uma nuvem, ela seria assim. Essa seria a nuvem do HF. Onde aqui está o H e aqui está o flúor. Pode perceber que a diferença de nuvens eletrônicas ela é gigante. Então, esse polo negativo ele é muito negativo. E esse polo positivo ele é muito positivo. O que eu expliquei para vocês? Que quanto maior a diferença entre os polos, maior é o poder de atração. O que a gente tem aqui? A maior diferença possível entre os polos. Por isso que aqui nós teremos a maior atração entre eles. Isso não acontece só com o flúor. Isso acontece com o oxigênio e isso acontece com o hidrogênio. Então, traduzindo, toda vez que você tiver uma molécula e essa molécula apresentar H ligado ao F, ou H ligado ao O, ou H ligado ao N, o que nós teremos aqui? Ligação ou ponte de hidrogênio, tá? O que acontece? Se eu ligo moléculas iguais, que nem eu fiz aqui, ó. Eu liguei molécula de água, play, 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 play. Eu liguei molécula de água a molécula de água. Beleza. Só que eu posso ligar moléculas diferentes? Posso. Isso acontece no dia a dia, né? Isso acontece. E se eu ligar moléculas diferentes, quando que acontece a ligação de hidrogênio? Bom, quando você liga moléculas diferentes, para que você possa ter a ligação de hidrogênio, é necessário que você tenha uma dessas 9 opções. Professor, quais opções? Essas aqui. Essas aqui. Ó. Você vai ter uma molécula que tenha HF obrigatoriamente ligado a uma molécula qualquer que tenha F. Ou uma molécula de HF que esteja ligado a alguém que tenha O. Ou uma molécula de HF ligado a alguém que tenha N. Tá? Essa é uma opção. Então vamos colocar um exemplo aqui para não fritar a mente. Vamos lá. Por exemplo, se eu ligar a molécula de HF a uma cetona, aqui, ó. Cetona, que vocês utilizam para remover esmalte, tá? A que vocês utilizam para remover esmalte é isso aqui, ó. CH3, COOCH3. Isso vai formar uma ligação de hidrogênio? Vai. Vai formar uma ligação de hidrogênio. Por quê? Porque eu tenho HF e isso vai se ligar ao O. Então, HF ligado ao O forma a ligação de hidrogênio. HF, se estivesse ligado a um outro F, também formaria. E o HF, se estivesse ligado a um N, também formaria ligação de hidrogênio. Tá? E o que vocês estão escrevendo aqui? Eu não vi. Ah, vocês estão escrevendo os nomes. Tá.
também existe a possibilidade de acontecer com o HO. Eu posso ter HO ligado ao F, posso ter o HO ligado a uma molécula com O e posso ter o HO ligado a uma molécula com N. Vamos colocar um exemplo aqui também. Tá aqui, água. Água ligado ao HF, por exemplo. Ou melhor, água também ligada à acetona. Tá? Água ligada à acetona. Eu vou utilizar ela aqui. Ó. Acetona. Então, se você parar para analisar, o que a gente tem aqui? Nós temos HO, beleza? E o que nós temos nessa molécula aqui, ó? Ó, pronto, é o que eu preciso. Porque eu preciso ter HO ligado ao F, ou ligado ao O, ou ligado ao N. Aqui eu vou ter HO ligado a quem? Ao O. Acontece ligação de hidrogênio? Sim, acontece ligação de hidrogênio. Tá? E a terceira aqui, a possibilidade que eu tenho, é que nós tenhamos o HN ligado ao F, o HN ligado ao O, ou o HN ligado ao próprio N. Se isso acontecer, eu também tenho ligação de hidrogênio aí presente. Então, mais uma vez, vou pegar a amônia, e vou conectá-la à acetona. Acontece ligação de hidrogênio? Acontece. Por que acontece ligação de hidrogênio? Porque eu tenho HN ligado ao O. Esse HN devia estar ligado ao F, ou ao O, ou ao N. Como ele obedeceu uma dessas regras, isso é uma ligação de hidrogênio. O que a gente tem que tomar cuidado? Que geralmente as provas vão tentar induzir vocês ao erro. A isso aqui, ó. A isso aqui. CH3, C-O, CH3. Ligado a CH3, C-O, CH3. Parou. Isso aqui é uma ligação de hidrogênio? Não. Por que não é uma ligação de hidrogênio? Porque para que seja uma ligação de hidrogênio, eu preciso ter HF, HO ou HN. Eu só tenho O. Esse O está ligado ao carbono, não está ligado ao H. Então não serve. Esse O está ligado ao carbono, não está ligado ao H. Então não serve. Significa dizer que isso não é uma ligação de hidrogênio. Tá? Significa dizer que isso não é uma ligação de hidrogênio. Para que seja ligação de hidrogênio, eu tenho que ter o H ligado a um desses caras. Tá? É o que a gente chama de trio Fon-Fon. Eu sempre preciso ter o trio Fon-Fon. Tá aqui, ó. Fon. Se eu tiver o trio Fon-Fon, eu consigo a ligação de hidrogênio. Caso contrário, isso não irá acontecer. Seguindo, paquetões. E aí nós chegamos à parte importantíssima. Tá? Isso aqui vocês já viram, não serve para nada. Chegamos a uma parte importantíssima. Qual é ela, professor? Onde nós temos aqui, ó, as forças acontecendo. A ligação de polo induzido, que pode ser chamado de forças de Van der Waals ou dispersões de London, elas são fraquíssimas, tá? Elas são fraquíssimas. Ah, professor, e daí que uma força de atração ela é fraca? O que isso vai causar na minha molécula? Isso vai causar na sua molécula baixa temperatura de fusão e baixa temperatura de ebulição, tá? Você vai perceber que as forças de atração do tipo de polo induzido, bom dia, filho, são fracas. Essas forças de atração que são fraquinhas, elas causam uma baixa temperatura de fusão e baixa temperatura de ebulição. Você quer ver? Pega o CO2. CO2 é apolar, de polo induzido. É um gás a temperatura ambiente. O2 é apolar, tá? De polo induzido, é um gás a temperatura ambiente. N2, apolar, de polo induzido, é um gás a temperatura ambiente. O que significa dizer que eles são gases? Se eles são gases, eles têm baixas temperaturas de fusão e baixas temperaturas de ebulição. Belezeira? Ok? Se eu comparar isso com a ligação de hidrogênio, que é a atração mais intensa, que é o aumento da minha força de atração aqui, ó, é a mais forte de todas. O que eu posso pegar? Água. Se eu pego a água, qual é a temperatura de ebulição dela? 100 graus. E daí? Que isso é considerado uma alta temperatura de ebulição. Por quê, professor?
Porque nós vamos ter dois fatores, e a gente já vai entrar nisso. Nós vamos ter dois fatores que influenciam a temperatura de fusão e a temperatura de ebulição. Um desses fatores é a força intermolecular. O outro fator se chama massa molar. Tá? Então, sempre para comparar um, a gente deixa o outro constante. A gente compara um, a gente deixa o outro constante. Se você comparar a água, tem massa 18, comparado com o N2, que tem massa 28, o N2 deveria ter uma temperatura maior. Por quê? Porque ele tem maior massa. Só que isso não acontece. Por que isso não acontece? Porque ele faz dipolo induzido, dipolo induzido. É a mais fraca de todas. É a mais fácil de ser quebrada, por isso maior temperatura de ebulição. A água tem a força de atração mais forte, mais intensa que nós temos aqui entre as três. Significa dizer que isso aqui, ó, ele é muito forte. Isso aqui é muito forte. Ou seja, para que eu possa quebrar, eu preciso ter muita energia. Para que eu possa quebrar, eu preciso ter muita energia. E quando eu consigo quebrar essas ligações, a minha molécula passa para o estado gasoso, que é justamente a temperatura de ebulição. Para que isso possa acontecer, eu tive que gastar muita energia, ou seja, alta temperatura de ebulição. Tá? Então, é importantíssimo as forças intermoleculares para que a gente possa falar dessas temperaturas de fusão e ebulição. E essa é a sequência. Tá? Dipolo induzido, mais fraca. Dipolo permanente, intermediária. Ligação de hidrogênio, a mais forte que nós temos aqui. Seguindo. Dentro dessas forças intermoleculares, como eu falei para vocês, nós vamos ter as temperaturas de fusão e ebulição e nós vamos ter também a questão da solubilidade. O que eu preciso que vocês se lembrem daqui? Lembra que vocês viram polaridades com a Priscila? O que vocês viram? Que existem moléculas polares e existem moléculas apolares. O que eu preciso que vocês saibam? Que semelhante dissolve semelhante. Como assim, professor? Eu preciso que vocês saibam que moléculas apolares dissolvem moléculas apolares. E eu preciso que vocês saibam que moléculas polares dissolvem moléculas polares. Então, por exemplo, óleo. O óleo é apolar. A água é polar. Eles vão se misturar? De forma alguma. Porque eles têm polaridades diferentes. Eles não conseguem se atrair. Agora, se eu pego, por exemplo, a água e ligo a ela o HCl, que também é polar, eu consigo dissolver um e o outro. Tá? Se eu pego o óleo de cozinha e ligo ele à gasolina, não essa de posto, a gasolina pura, eu consigo ligar os dois? Consigo, porque ambos serão apolares. A questão aqui é o seguinte, que além de existirem moléculas apolares e além de existirem moléculas polares, existem moléculas que têm os dois ao mesmo tempo. Essas moléculas que têm os dois ao mesmo tempo são chamadas de moléculas anfifílicas ou moléculas anfipáticas. O que é uma molécula anfifílica ou anfipática? É uma molécula que tem uma região apolar e uma região polar. Quais são os casos mais comuns que nós conhecemos? O etanol, que é o álcool de posto. Né? Às vezes vocês já ouviram falar, a gasolina do posto tinha água na gasolina, estava cheia de água. Isso, teoricamente, não é possível. Por quê? Porque a gasolina, ela é apolar e a água é polar. Se eu juntar a gasolina e a água, elas não se misturam. E, de fato, elas não se misturam. Ah, mas como é que o posto consegue colocar água na gasolina? É porque existe, tá, por lei, existe uma porcentagem de 25% de álcool, tá, de álcool na gasolina. E aí o álcool vai fazer a ponte. O álcool vai se ligar à gasolina e o álcool vai se ligar à água. Como que ele consegue fazer isso? Ele consegue fazer isso porque ele é uma molécula anfifílica ou uma molécula anfipática. Por quê? Porque ele tem uma região de carbonos. E aí nós vamos precisar saber que sempre que a tua molécula tiver hidrogênio e carbonos, ela vai ser obrigatoriamente uma molécula apolar, tá? Sempre que eu tiver hidrogênios e carbonos apenas, essa molécula ela é apolar. Então, o etanol apresenta uma região com carbonos e hidrogênios, região apolar, e apresenta ainda um OH, que é o que vai caracterizar a ponte de hidrogênio, ou seja, é uma região polar.
Então ele tem as duas regiões. O que ele faz? A essa região apolar, a quem que ele se liga? A gasolina. A essa região polar, a quem que ele se liga? A água. Então ele faz a junção entre os dois, tá? Ele faz a junção entre os dois. Por isso que eu consigo colocar água na gasolina, porque o álcool vai fazer a ponte entre os dois caras. Um outro famoso aqui também para vocês é o sabão. Isso aqui que é o sabão, galera. Como é que o sabão consegue limpar aquele prato cheio de gordura, né? Ontem eu fiz um churrasquinho aqui, fiz umas bisteconas, gorda pra caramba, que é pra ficar gostoso. Aí você tira o prato, a hora que você vai lavar o prato, tem aquele cepinho de gordura grudado. Como é que eu tiro aquilo? Ah, professor, água quente. É uma possibilidade. Só que além da água quente, o que você joga? Sabão ou detergente, né? Vamos supor que você utilize sabão. Você tem no sabão uma região apolar. Isso aqui, ó, isso aqui é tudo carbono e hidrogênio, tá? Isso aqui é tudo carbono e hidrogênio. Então, é uma região apolar. E você tem essa parte com carga positiva e negativa, que é a região polar. O que vai acontecer? O sabão vai se ligar à gordura pela região apolar e vai se ligar à água pela região polar, fazendo assim uma ponte. Então, se eu jogar água direto na gordura, não consigo limpar. Se eu jogo sabão ou detergente, eu consigo fazer uma ponte entre os dois. E aí eu tenho a limpeza, tá? Desse prato, desse talher, do que você estiver limpando aí. Beleza? Ok? Queridos, a gente volta aqui, tá? Na semana que vem. A gente volta aqui na semana que vem falando sobre isso. Eu vou ver se eu consigo postar. Eu vou ver se eu consigo postar esse finalzinho dessa aula aqui, vai. Vou ver se eu consigo postar o finalzinho dessa aula hoje para vocês no Positivo On, para vocês assistirem agora à tarde, tá? Caso contrário, caso eu não consiga postar, eu coloco uma listinha de exercícios. Mas eu vou ver se eu consigo postar o finalzinho e colocar alguns exemplos para vocês aqui. Beleza? Tá bom? Queridos, era isso que nós tínhamos hoje. Espero que vocês tenham uma excelente semana, bom descanso, bons estudos e até segunda-feira que vem. Tchau!